Olá, meu nome é Tiago e vou apresentar o trabalho intitulado Determinantes de não uso de serviços odontológicos por adolescentes de um município do Sudeste. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Tiago Peixoto da Mota, Ana Paula Milagres Alfena Silva, Carlos José Garcia Pereira, Juliana de Miranda Carrer, Júlia Rodrigues Andrade, Laura Gismonte de Araújo Gaudêncio, Fernanda Vargas Ferreira, Fabiana Vargas Ferreira. Esse trabalho foi desenvolvido entre uma parceria da Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Federal do Pampa. A Organização Mundial de Saúde, OMS, define a adolescência como sendo o período da vida que começa aos 10 anos e termina aos 19 anos completos. É uma fase marcada por mudanças biológicas, psicoemocionais e comportamentais. Comportamentos não saudáveis podem potencializar o risco de agravos bucais, como a cárie dentária e doenças gengivo-periodontais, e possivelmente a dor dentária, evidenciando a saúde bucal como requerente de atenção. A saúde bucal é de suma importância na qualidade de vida de todos os indivíduos. A odontologia tem evoluído de um enfoque curativo dos problemas bucais para um olhar mais dinâmico dos determinantes no processo de saúde e doença. Repercussões nessa mudança de atitude fazem com que medidas e estratégias de atenção odontológica sejam preconizadas precocemente para evitar ou diminuir as sequelas dos principais problemas que afetam a saúde bucal da população. E para que isso ocorra, o acesso ao serviço odontológico deve ser garantido a todos. O conceito acesso aos serviços de saúde tem o significado amplo de representar o grau de adequação entre as necessidades de saúde, a demanda e a utilização de serviços de saúde. Estudos demonstram que uma importante parcela da população brasileira não utiliza os serviços odontológicos com a frequência preconizada, e isso está relacionado com iniquidades sociais. Noro e colaboradores, em 2008, realizaram um estudo em que apresentaram achados demonstrando a influência das condições sociais no acesso e utilização de serviços de saúde bucal. Crianças que possuem plano de saúde ou convênio apresentam a possibilidade 4 vezes maior de ir ao médico ou dentista em relação às demais. Modelo esse proposto em 1991 por Dahlgren e Whitehead, demonstrando a influência dos determinantes sociais na saúde do indivíduo. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi avaliar quais fatores estão associados ao desfecho nunca ter ido ao dentista, não uso de serviço odontológico, entre adolescentes de 12 anos de idade. O delineamento do estudo foi transversal, analítico, com base domiciliar envolvendo adolescentes da capital e municípios do interior de Minas Gerais. Foram utilizados dados secundários para avaliação do desfecho e foram entrevistados e avaliados 1.212 adolescentes, através de questionário semi-estruturado e exame clínico bucal. O questionário foi respondido por responsáveis e os dados de interesse foram sexo, masculino ou feminino, a cor da pele, branca ou não branca, a aglomeração familiar menor que 4 pessoas ou maior ou igual a 4 pessoas e a renda familiar em quartis. O exame clínico bucal foi realizado por dentistas previamente treinados e calibrados, e as condições avaliadas incluíram cárie dentária, traumatismo e má oclusão. Todas as condições avaliadas seguiram as recomendações da Organização Mundial de Saúde. O desfecho foi mensurado através da pergunta: alguma vez na vida o senhor já foi ao consultório de dentista? Sim ou não? O estudo foi aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos. Análises descritivas e bivariado foram realizadas para avaliar as associações entre as exposições e o desfecho, pelos testes de Q quadrado e tendência linear P menor que 0,05, usando o programa Stata versão 12.0. Dos 1.212 adolescentes entrevistados, 155, um percentual de 12,8%, relataram nunca ter ido ao dentista. Houve associação estatisticamente significativa do desfecho com a cor da pele não branca, para famílias com 4 ou mais pessoas e para renda familiar mais baixa. Não houve associação estatisticamente significativa
de condições bucais como desfecho. Os achados mostram que há iniquidades importantes no que se refere a não ir ao dentista, e que mais de 10% dos adolescentes não tiverem acesso ou utilizam o serviço odontológico. Dessa forma, é fundamental a melhoria do acesso a este grupo vulnerável. Aqui segue algumas das referências que utilizamos para a construção do nosso trabalho. E, por fim, agradecemos à Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais e à Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri pela oportunidade de apresentar este trabalho. Obrigado. Olá, o meu nome é Thales Fernandes do Grilo e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o meu trabalho, que tem como título Educação em Saúde em uma SF, um relato de experiência no interior de Minas Gerais. Eu tenho como coautoras a aluna Tainara Fernanda Pereira Cachoeira, a enfermeira Fernanda Gomes Horta, a doutora Ana Lanza e a doutora Maria da Penha Rodrigues Firmes. A educação em saúde é uma ferramenta de grande importância para o acadêmico de enfermagem, pois é através desta que é possível dialogar com a população e também com as suas instituições de saúde. Assim, visa buscar o conhecimento entre a comunidade e a universidade. E ela também nos permite que o discente ele descubra também, dentro do conceito ampliado de saúde, a diversidade da educação em saúde. O nosso trabalho ele teve como objetivo buscar uma interação com a comunidade universitária e externa, bem como o intercâmbio de conhecimentos e serviços que são referentes da dimensão da enfermagem. Este trabalho ele trata-se de um estudo descritivo exploratório in loco, e os instrumentos utilizados para avaliação do trabalho foram pré-testes sobre as diversas temáticas que foram abordadas durante os dias, e a técnica de coletas de dados ocorreu através da observação livre e a busca de informações do serviço de saúde, através das rodas de conversa que nós tivemos com os ACS da SF. O trabalho ele foi desenvolvido durante o mês de setembro e outubro de 2021 e foram realizados 7 encontros, E esses encontros ele tinha essa intenção de levar esse conhecimento para o agente comunitário de saúde, com o intuito que ele realize mais ações e saiba também tirar dúvidas da população com a maior qualidade, com uma maior certeza de informações, para que ele possa estar sempre sanando a dúvida da população, resolvendo seus problemas, ficando atento para tudo que eles precisarem. Porque às vezes eles ligam ou durante as visitas domiciliares eles pedem algumas informações, eles querem tirar algumas dúvidas. Então é muito importante, que o agente comunitário de saúde ele tenha esse conhecimento para quando surgir essas situações ele saiba o que ele vai fazer, como que ele vai responder e como que ele vai auxiliar essa comunidade. E durante esse período, foi realizada a administração de imunológicos através das visitas domiciliares, seguindo as medidas sanitárias, claro, da proteção em tempo de pandemia Covid-19. E nós aplicamos, os imunológicos do Covid-19. E também durante os encontros foi realizado também o acompanhamento da população de hipertensos e diabéticos em domicílio, assim como a educação em saúde mesmo com os funcionários lá, os ACS. A gente explicou para eles todo o que eles devem observar nesses pacientes, crônicos, hipertensos, diabéticos, o que eles devem ficar atento, o que eles podem sanar de dúvida dessa população, tanto como de prevenção e também promoção da saúde. Nós também realizamos
no Setembro Amarelo, né, uma campanha através desse cartaz aí, desse mural de autoajuda, né? Assim como também atendendo os pacientes de saúde mental que foram aparecendo durante esse mês, com uma maior atenção, maior cuidado, né? É claro que a gente tem que atender esses pacientes com essa atenção e cuidado o ano todo, mas durante esse mês, né, a gente passa para a equipe, né, um olhar mais crítico, o que eles devem observar, a forma que ele tem que lidar com essas pessoas, né, com todo carinho e respeito que elas merecem. Durante esses encontros também, né, foi realizada a implementação da campanha Outubro Rosa em relação aos cuidados, né, de prevenção e promoção da saúde. A gente fez, né, a educação em saúde com eles, mostrando todos os cuidados que as mulheres têm que ter com o próprio corpo e também, né, mostrando todas as faixas etárias que as mulheres passam durante a vida, né, desde a menarca até a menopausa. Então a gente foi um diálogo assim muito bom, muito interessante, teve a interação de todos. E a maioria, né, dos funcionários lá são mulheres, então foi muito bacana porque houve uma troca entre nós, assim, foi muito bom. Não era assim só eu que falava, sabe? Era literalmente uma roda de conversa e foi tudo muito proveitoso. Conclui-se, né, que esse trabalho ele sinalizou uma interação muito grande de troca de saberes, cultura e também de experiências, né, entre os acadêmicos de enfermagem, entre, né, a estratégia de saúde da família e entre a comunidade. Então esse aprendizado adquirido durante esses encontros, assim, ele promoveu uma reciprocidade muito grande. Nós fomos muito bem acolhidos, muito bem tratados. Nós nos sentimos realmente parte da equipe. Houve assim um amadurecimento grande meu e da minha outra colega, assim como dos docentes, né, dos meus professores, e também assim, né, como a enfermeira da unidade e os profissionais da SF, né, como um todo, assim. Então, isso refletiu, né, na melhora da assistência dessa população e vai refletir ainda, vai continuar refletindo, assim eu espero, né, que continue refletindo cada vez mais aos usuários do SUS que comparecem a essa unidade de saúde. E isso, assim, é de extrema importância e seria muito bom, né, se poderia acontecer em todas as unidades, assim como é pregonizado. Então, assim, foi uma experiência ímpar. Eu aprendi muito durante esse projeto e, assim, foi muito importante para mim. Essas são as minhas referências bibliográficas e muito obrigado. Meu nome é Marina e hoje irei apresentar o trabalho intitulado como O Efeito da Imersão em Água Fria em Atletas após treinamento na expressão de CD18, CD16 e CD11B de neutrófilos. Esse trabalho foi feito pelo Laboratório de Biologia do Exercício e Imunometabolismo, BioEx, e é uma parte da tese do doutorado do Dr. Vinícius Ottoni. Bom, de acordo com a duração e a intensidade, o exercício pode induzir alterações no sistema imune, que podem levar ao dano muscular e produção de mediadores inflamatórios, constituindo um desafio para a homeostase do corpo. Atletas usualmente são expostos a elevadas cargas do mesmo, em busca de melhoras no desempenho. Por isso, diversas estratégias para auxiliar na recuperação após o exercício são investigadas, como a imersão em água fria, que, embora muito popular entre atletas, não se sabe se essa estratégia tem algum efeito sobre a função de neutrófilos, que são uma das primeiras células a chegarem no local da inflamação, com o intuito de reparar o músculo.
O processo de fagocitose e inflamação no local são mediados por receptores de neutrófilos como CD11B, CD18 e CD16. E o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da imersão em água fria em atletas durante o período de treinamento intensificado sob expressão de receptores de superfícies de neutrófilos. Bom, em relação à nossa metodologia, foram 21 atletas do sexo masculino alocados no grupo de recuperação por imersão em água fria ou controle, de acordo com desempenho em corrida autorregulada e idade. A idade média foi de 30 anos, o peso foi em média 68 quilos, a altura em média de 1,71 centímetros, percentual de gordura em média de 18% e VO2 máximo de 17 ml por O2 por quilo por minuto, em média. Bom, a sessão de treinamento, foi dividida da seguinte forma. Foram 2 blocos de 5 dias de treinamento, com 1 dia de recuperação entre eles e incremento da intensidade de treinamento no segundo bloco. A sessão de treinamento era 30 minutos de corrida a 70 a 85% da velocidade máxima, seguidos de 11 tiros de 300 metros de corrida à velocidade máxima, e cada tiro tinha um intervalo de 90 segundos. Bom, a recuperação, após cada sessão de treino, os indivíduos do grupo de imersão em água fria passaram por recuperação por imersão dos membros inferiores em água fria a 10 graus por 15 minutos na posição supino, enquanto o grupo controle, os voluntários permaneceram sentados por 15 minutos em temperatura ambiente após a sessão de exercício. As amostras de sangue foram coletadas por punção venosa na primeira e na última sessão de treinamento, para a purificação dos neutrófilos. Após essa punção venosa, e purificação dos neutrófilos, ocorreu a análise por citometria de fluxo da expressão de CD16, CD18 e CD11B. Bom, o CD16 é um receptor para análise da capacidade neutrofílica, capacidade fagocídica de neutrófilos. Já o CD18 e CD11B são receptores para análise da ativação de neutrófilos. Já em relação aos nossos resultados, a gente observa nesse gráfico A aqui, que é de expressão de CD11B, que reduziu nos grupos tanto controle quanto imersão em água fria após a primeira sessão de treino, e não houve diferença entre grupos quanto à expressão de CD11B após a última sessão. Já nesse segundo gráfico, de expressão de CD18, que é o gráfico B, a gente pode observar que a expressão de CD18 reduziu no grupo controle após a primeira sessão de treino e aumentou 24 horas após a última sessão. Já no grupo imersão em água fria, só ocorreu redução após a primeira sessão de treino. E também foi observado a expressão de CD16, e a gente observa esse gráfico C, que é de expressão de CD16, que no grupo controle, essa expressão aumentou 24 horas após a última sessão, quando comparado ao momento que antecedeu a primeira sessão, e no grupo imersão em água fria não houve alterações da expressão de CD16. Bom, e como conclusão, esses resultados, esses dados sugerem que a adaptação dos neutrófilos em resposta à carga de treinamento e que a recuperação por imersão em água fria atenuou essa adaptação. Muito obrigada, agradeço também ao CAPES, CNPq e à FAPEMIG. Muito obrigada. 8ª Semana da Integração Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Estudo das ações e intervenções no tratamento e prevenção de comorbidades mais presentes em estratégias de saúde da família brasileiras.
Autores Priscila Paulina e a professora Viscosa Casale Pires. Entende-se por diagnóstico situacional ou organizacional o resultado de um processo de coleta, tratamento e análise dos dados colhidos em determinado local. O diagnóstico pode ser considerado como uma das ferramentas mais importantes de gestão atualmente e é uma pesquisa das condições de saúde e risco de uma determinada população. Com ele, é possível entender a relevância na realização do levantamento das necessidades apresentadas pela comunidade para identificar os reais problemas existentes e intervir de forma que permita a manutenção da qualidade de vida da população. As ações de intervenção que são realizadas nas estratégias pelo país nos revelam que muitas das intervenções estão relacionadas à adesão do paciente e ao controle das suas patologias e comorbidades. Anísio defende os grupos operativos, pois acredita ser ele o meio que permite a complementariedade dos saberes científicos e populares dentro de uma estratégia. No que se refere às patologias e comorbidades mais encontradas nas estratégias do Brasil e que foram identificadas nesse estudo, temos a diabetes mellitus, a hipertensão arterial sistêmica, a obesidade, o alcoolismo, o uso de dependência de drogas e aos pacientes que apresentavam alguma dificuldade de locomoção. O objetivo, então, foi identificar quais ações de prevenção e promoção em saúde estavam relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis, ao alcoolismo, ao uso de dependência de drogas e aos pacientes com dificuldade de locomoção, quais estavam sendo realizadas as estratégias ao longo do país e que tiveram suas ações preconizadas pelo diagnóstico situacional em saúde, bem como a adesão dos pacientes e funcionalidade das ações. Silva, em sua pesquisa realizada no município de Minas, identificou que a ausência de grupos operativos e de educação em saúde para a comunidade dificulta muito a adesão e a continuidade do trabalho. Já Silva já nos traz em seu trabalho, na equipe de saúde no estado de Tocantins, o desafio que é trabalhar, instruir, conscientizar a medicalização e os demais cuidados dos pacientes portadores de doenças crônicas não transmissíveis, principalmente quando esses são analfabetos. A necessidade de usar trabalhos de ludicidade e bem explicativos, bem acessíveis, para que os idosos hipertensos e diabéticos, ou ainda aqueles que possuem alguma dificuldade de entendimento, poderem fazer o uso correto das medicações prescritas, mantendo assim os níveis pressóricos e glicêmicos no padrão adequado. Monteiro e Silva, em seu trabalho, tiveram como objetivo a elaboração de um plano de ação no estado de Goiás, com a promoção de saúde voltada a pacientes hipertensos e diabéticos. O Ministério da Saúde possui uma política de atenção integral a usuários de álcool e drogas, o que faz entender que pode haver, sim, uma indissociabilidade nas intervenções das estratégias ao longo do país. Contudo, a procura dos pacientes alcoolistas, bem como os usuários dependentes de drogas, tem aumentado também nas estratégias. No município de Jaú, no estado de Tocantins, alguns autores sugeriram uma proposta de intervenção preventiva juntamente com a estratégia, devido ao considerável aumento da incidência de álcool, principalmente nos jovens e adolescentes. O uso abusivo, bem como a dependência de drogas, tem sido um tema de muitas discussões nas estratégias, pois a população tem crescido muito e os profissionais não estão se sentindo habilitados, preparados para cuidar de tais condições. Castilho, em seu estudo numa UBS no município de Contagem, elaborou sim um projeto de intervenção por meio de ações educativas que promovessem a diminuição ou o controle dos fatores de risco de alcoolismo nessa área de abrangência. Os autores ainda identificaram que há uma grande dificuldade na implementação de ações e medidas voltadas a esse público, pois os profissionais, como disse anteriormente, não se sentem preparados ou ainda não acreditam na possibilidade de resolução desse problema com práticas diretamente na atenção primária, além da falta de aceitação dos gestores em adesão à proposta e a busca pela capacitação dos profissionais e inserção de pessoal especializado em saúde mental. Para Lavergne, que realizou um estudo no município do Vale de Jequitinhonha, ela identificou a obesidade como um fator determinante associado às demais patologias, e seu projeto de intervenção consistia no controle da obesidade e das doenças decorrentes. Para Coelho e Filho, a obesidade é uma epidemia do século e o trabalho ao combate a essa patologia se faz urgente. Camargos nos traz uma proposta de intervenção de fluxo de atendimento para pacientes acamados, o que pode ser reavaliado por cada estratégia para a sua realidade e também aos pacientes com dificuldade de locomoção.
O autor acredita que o projeto faça eficiente, pois ao cuidar do doente dentro do seu espaço social e familiar, auxilia sim a sua recuperação, causando menos estresse quanto à locomoção e demais situações que podem ser evitáveis. É importante saber que todos os projetos de intervenção, promoção de saúde e prevenção em saúde, realizados e idealizados pelas estratégias, devem ser desenvolvidos conforme a realidade local. Quanto à metodologia, foi utilizada a pesquisa bibliográfica em sites acadêmicos como Cielo, Lilacs, a Nescom da UFMG, o portal da CAPES, o Google Acadêmico, priorizando sempre trabalhos realizados nos últimos 5 anos. Os dados foram coletados no período compreendido entre novembro de 2019 e setembro de 2020. Tal pesquisa caracteriza-se por uma pesquisa quantitativa e, com base nessa metodologia de análise, a sistematização dos resultados dessa investigação em categorias emergiu de muitas leituras, releituras em interação com os elementos do referencial teórico que balizaram a pesquisa. É possível verificar que os diagnósticos situacionais em saúde se fazem, sim, uma ferramenta importante no processo de construção e demais instrumentos voltados à atenção primária, voltados ao conhecimento e abrangência da área de atuação. Conhecer a situação de saúde da área de abrangência da estratégia torna-se relevante por subsidiar novas discussões na gestão em saúde e para o planejamento de ações de saúde, visando sempre a melhoria contínua das condições de saúde da população assistida. Agradeço aqui a professora Ive por me incentivar sempre a continuar na vida acadêmica, produzindo e questionando conhecimento. À comunidade do programa Mestrado Profissional em Ensino e Saúde, onde esse trabalho foi apresentado, ao UFVJM e a toda a equipe do Sintegra 2020. Aqui estão as referências utilizadas nesse trabalho, que é um dos projetos de um projeto de pesquisa do mestrado profissional que foi defendido em 2020. Obrigada. Não gravei. Olá a todos. Hoje eu irei apresentar o trabalho Incontinência Urinária em Mulheres, Prevenir a Melhor Opção. Meu nome é Leidiane Aparecida Ribeiro, sou graduanda do curso de Fisioterapia e o trabalho ele é realizado por mim e pela Anúbia Paloma Moto. A nossa orientadora é a Débora Fernando de Melo Vitorino e a co-orientadora Josiele Márcia dos Santos. Eu vou falar um pouco sobre a incontinência urinária, que, de acordo com a Internacional Incontinência e Sociedade, ela é uma perda, é considerada a perda involuntária da urina, né? E dessa forma a gente tem vários outros tipos de incontinência urinária, sendo que somente 3 deles é o mais comum nas mulheres, que é a incontinência urinária de esforço, a incontinência urinária por urgência e a incontinência urinária mista. A incontinência urinária por esforço, ela ocorre quando a pressão intraabdominal aumenta com esforço, como, por exemplo, durante um espirro ou tosse, ocorre quando a pressão sobre a bexiga é maior do que a pressão de fechamento do esfíncter uretral. Já a incontinência urinária de urgência é definida como a perda involuntária de urina associada à urgência. Urgência ela é definida, como um desejo repentino de urinar, onde a pessoa ela não consegue segurar. Ela sentiu vontade, ela vai correr e vai fazer xixi. E a incontinência urinária mista ela é definida como a presença de sintomas tanto da incontinência urinária de emergência quanto a de urgência. Sendo assim, a prevalência dessa incontinência, incontinência urinária em mulheres, ela aumenta ao longo da vida, estabilizando-se aos 50 anos, que é cerca de 30% dos casos, e aumentando aos 70 anos, que é aproximadamente 40% dos casos. Lembrando também que não somente as mulheres têm incontinência urinária, como também os homens, porém, somente metade dessa população, em relação às mulheres, tem a incontinência urinária, e também aumenta com a idade. A etiologia da incontinência urinária é multifatorial e existem alguns aspectos que estão diretamente relacionados com a perda da função esfincteriana, propiciando a incontinência urinária. Esses aspectos eles são sinais de fragilidade da musculatura do assoalho pélvico, causado pelo processo de envelhecimento,
acontece pela diminuição da elasticidade e contratibilidade da bexiga, além de alterações relacionadas à paridade, quantidade de partos, né, cirurgias ginecológicas e traumas pélvicos. Cada vez é mais importante pensar, diante desses fatores, em prevenir os problemas da musculatura do assoalho pélvico, abandonando os hábitos de prestar atenção, né, nas disfunções quanto aos sintomas que aparecem. Então, diante disso, né, o nosso objetivo do trabalho ele vai ser verificar a incidência de mulheres que apresentam esse episódio de perda de urina e não procuram tratamento e também que desconhecem esse tratamento preventivo, né? O nosso material e métodos. Foram realizados inicialmente palestras por meio de plataformas virtuais como o Instagram, através das Ligas Acadêmicas de Saúde da Mulher, que é o LASAM, e pelo Instagram do projeto de extensão O Bebê a Bordo. Essas palestras elas serviram para proporcionar uma sensibilização à população a respeito do tema da incontinência urinária, e essa sensibilização ela teve como objetivo informar as mulheres que o problema existe e ele tem solução. Essa sensibilização ela foi realizada através de lives com essas palestras. Além disso, também, a gente disponibilizou um formulário que foi encaminhado por mim e pela Anúbia, pelo WhatsApp e pelo e-mail, para que essas pessoas elas respondessem esses questionários. Eles apresentaram, aí nesses questionários, ele teve como objetivo rastrear as mulheres que apresentavam ou não incontinência urinária, verificar se elas procuram tratamento, se desconhecem os tratamentos preventivos dessa perda urinária. E também esse questionário aqui, e também a gente desenvolveu uma cartilha onde contém exercícios de fácil acesso a elas, que elas podem realizar em casa. O nosso estudo ele ainda está em andamento, nosso projeto ele está em andamento, com previsão de término após o recebimento dos questionários, que está previsto para janeiro de 2022. E até o momento foram recebidos 83 questionários, sendo que esses questionários respondidos, a média de idade foi entre 39 anos e 42, 39 anos, e 42 já tiveram 1 ou 2 filhos. Dessas, 17 foram partos vaginais e 25 partos cesáreos. E a gente lembrando também, né, que a literatura ela fala que o tipo de parto ele é um fator que disponibiliza, né, a incontinência, que é um fator que predispõe, né, a incontinência urinária. Dos 83 mulheres que responderam ao questionário, 54 realizaram atividade física, e este também é um fator importante. Entretanto, a gente sabe que exercícios de grande impacto também são fatores que podem desencadear a incontinência urinária. Dessas 54 mulheres que realizam exercício, 17 praticam yoga, que é uma atividade que auxilia na prevenção da incontinência urinária. Ainda como resultado, a gente tem também 18 dessas 83 mulheres que responderam os questionários, elas já apresentaram um episódio de perda de urina, e apenas 6 delas procuraram tratamento. A maioria dessas mulheres, elas desconhecem a fisioterapia para o assoalho pélvico e acreditam ser normal a perda de urina. Por fim, das mulheres que responderam os questionários, 73 delas sabem da existência do exercício, né? Não sabem da existência do exercício para prevenção da perda da urina. Por isso, a gente realizou a entrega vai realizar essa entrega dessas cartilhas com esses exercícios para que elas possam fazer no dia a dia, porque são de extrema importância. Então, a gente conclui, né, que ainda é muito reduzido o número de mulheres que procuram atendimento para incontinência urinária, e a maioria desconhece sobre o tratamento preventivo para a perda de urina. Por isso, a gente sempre ressalta a importância de campanhas de conscientização, porque é um trabalho educativo que é necessário, né, principalmente na atenção primária. Os nossos agradecimentos.
E aqui as nossas referências. Muito obrigada. Olá, pessoal! Agradeço a oportunidade de apresentar nosso trabalho intitulado Insatisfação com a saúde bucal em adolescentes, prevalência e fatores associados. Os autores são Ana Paula Milagres Alfena Silva, Tiago Peixoto da Mota, Carlos José Garcia Pereira, Juliana de Miranda Carrer, Júlia Rodrigues Andrade, Laura Gismonte de Araújo Gaudêncio, Fernanda Vargas Ferreira e orientação da professora Fabiana Vargas Ferreira. Este é um trabalho de pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, em conjunto com a Universidade Federal do Pampa, no Rio Grande do Sul. A adolescência é uma fase marcada por inúmeras transformações biológicas, sociais e emocionais. O contexto em que os adolescentes estão inseridos influencia o seu comportamento tanto na adoção de novas práticas quanto no autocuidado. Estes indivíduos também podem ficar vulneráveis aos agravos resultantes de comportamentos nocivos, como o uso abusivo de álcool, DSTs, sofrer ou produzir violência, consumo elevado de açúcar e baixa adesão à higiene bucal. A literatura tem reportado de forma bem substancial que as condições desfavoráveis de saúde bucal impactam negativamente no desempenho diário e na qualidade de vida relacionada à saúde bucal dos indivíduos e de suas famílias. E esse impacto pode atingir vários domínios: sintomas orais, dor, desconforto, autoestima, e isso prejudica as relações interpessoais. O desfecho insatisfação com a saúde bucal também pode ter a influência de fatores individuais, sejam eles clínicos ou comportamentais. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar quais fatores estão associados ao desfecho insatisfação com saúde bucal entre adolescentes de 12 anos de idade. Esse é um estudo transversal e analítico de base domiciliar realizado em 2012 no estado de Minas Gerais, envolvendo tanto a capital Belo Horizonte como as cidades do interior. Para a avaliação do desfecho, foram entrevistados e avaliados 1.214 adolescentes. Os instrumentos de pesquisa foram questionários respondidos pelos responsáveis e um questionário respondido pelos adolescentes, com a pergunta do desfecho e o exame clínico bucal. Os responsáveis responderam questões sobre sexo do adolescente, cor da pele, aglomeração domiciliar e renda familiar em quartis. O exame clínico foi realizado por dentistas previamente treinados e calibrados que atingiram capa maior que 0,65. Todas as condições avaliadas, cárie dentária, trauma dentário, fluorose, cálculo dentário, sangramento gengival e má oclusão, seguiram as recomendações da Organização Mundial de Saúde. A pergunta que está relacionada ao desfecho está presente no questionário OIDP, que é um questionário largamente utilizado na literatura, já foi traduzido, adaptado e validado no Brasil. Com relação aos seus dentes e boca, o senhor está muito satisfeito, satisfeito, nem satisfeito e nem insatisfeito, insatisfeito, muito insatisfeito, não sabe e não respondeu. Essa questão foi recategorizada e fizemos da seguinte forma: os adolescentes que responderam nem satisfeito e nem insatisfeito, insatisfeito ou muito insatisfeito formaram o desfecho insatisfação com a saúde bucal. As demais respostas, muito satisfeito e satisfeito, estão relacionadas à satisfação com a saúde bucal.
Importante mencionar que este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos. A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa Stata, versão 12.0. Análise descritiva, frequência relativa e absoluta e bivariada através dos testes de associação Q-quadrado e Q-quadrado de tendência linear. As variáveis que apresentaram P menor que 0,05 foram consideradas associadas ao desfecho. Dos 1.214 adolescentes entrevistados, 430, que representam 35,4% deles, relataram estarem insatisfeitos com sua saúde bucal. Na tabela 1, temos os dados da análise bivariada, contemplando as características socioeconômicas. Podemos ver que os indivíduos da cor de pele não branca, aqueles que moravam com 4 ou mais pessoas e aqueles que apresentavam uma renda baixa, ou seja, do primeiro quartil, apresentavam uma maior prevalência do desfecho. Em relação às variáveis clínicas, adolescentes que apresentavam sangramento gengival, cálculo dentário, trauma dentário, cárie dentária e má oclusão na categoria severa, de acordo com o índice de estética dentária, também apresentavam maior ocorrência do desfecho. Através desses achados, concluímos que a insatisfação com a saúde bucal é um desfecho que foi influenciado por características individuais negativas, familiares e clínicas. Essas iniquidades precisam ser trabalhadas e contextualizadas, pensando-se em estratégias de educação em saúde, promoção e prevenção, e também uma política pública voltada aos adolescentes, já que, de acordo com o último censo, o Brasil tem quase 70 milhões de adolescentes. Aqui estão algumas das referências utilizadas. Nós agradecemos à CAPES pela bolsa de pós-graduação no mestrado acadêmico da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais e nos colocamos à disposição através do e-mail. Muito obrigada! Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia. Eu sou discente do programa de pós-graduação em Ensino em Saúde da UFPJM. Estou aqui na 8ª semana da integração para apresentar esse vídeo pôster para vocês do trabalho intitulado Nível de Atividade Física dos Professores da Educação Básica da Rede Pública do município de Diamantina, Minas Gerais. A atividade física, ela é definida como qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que resulta em gasto de energia, ou seja, qualquer movimento do nosso dia a dia, desde a nossa higiene pessoal, das nossas tarefas domésticas, até a atividade, o exercício físico que você faz na academia ou no lazer. O deslocamento, quando você vai a algum lugar caminhando, né? Promover estilos de vida mais ativos não é um problema individual, ele requer uma abordagem populacional, que é multissetorial e multidisciplinar, e envolve aspectos de relevância cultural. Então, aí que está a necessidade de investigar o nível de atividade física das mais diversas populações, nos mais variados recortes sociais, para a gente ter embasamento, né, para políticas públicas para cada grupo, porque fatores, tanto profissionais como pessoais, até territoriais, podem estar interferindo no nível de atividade física de cada população. E pesquisas que investiguem a prática de atividade física de professores da educação básica, elas são um pouco escassas na literatura, mais especificamente que investiguem o nível de atividade física, né? Por isso que esse estudo se justifica. É importante estar avaliando os comportamentos de risco para doenças crônicas não transmissíveis, tanto entre os professores como entre diversas populações. A inatividade física, ela constitui um fator de risco modificável para doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, obesidade e diversas outras doenças.
assim como, por exemplo, o tabagismo e o alcoolismo são fatores de risco não modificáveis que também precisam ser estudados. Então, considerando também que a saúde, né, e a educação, elas são condições preponderantes para o desenvolvimento humano e social, e que o professor, ele está ali no centro da sociedade, né, uma figura central na sociedade, ele é importante para todas as áreas, então, ele deve ser objeto de estudos que identifiquem esse comportamento, esses fatores de risco. O presente trabalho, ele objetivou verificar o nível de atividade física dos professores da educação básica da rede pública do município de Diamantina, Minas Gerais, durante a pandemia da Covid-19. Foi um estudo transversal descritivo, quantitativo, feito através de dados de uma pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética da UFVJM. Os dados foram coletados de abril a julho de 2021, através da aplicação da versão curta do IPAC, que é o Questionário Internacional em Atividade Física, que é validado para a população adulta brasileira. Foram incluídos no estudo os professores da rede municipal e estadual que aceitaram participar, e foram feitas análises descritivas de frequência. A amostra foi composta por 79 professores, com idade média de 41,2 anos, altura média de 1,62 metros e peso médio de 70,2 quilos. 88,6% da amostra é do sexo feminino, seguindo aí a tendência, né, dos professores da educação básica de ter um maior contingente de força de trabalho feminino. Ao fazer a mensuração, né, do nível de atividade física desses professores, através das respostas do questionário, um percentual de 64,5% atinge os níveis de atividade física recomendados pela OMS, essa recomendação seria uma frequência de 5 dias por semana e uma duração de 150 minutos semanal, né, distribuída entre esses 5 dias. 67,1% da amostra afirma ter diminuído sua atividade física no período da pandemia da Covid-19. Isso já é esperado porque o isolamento social, o trabalho remoto, as pessoas acabam ficando mais em casa e se movimentando menos. Entre os indivíduos que se autodeclararam pretos, 80% são fisicamente ativos, já entre os brancos, esse percentual é de 58,4%. Então, nessa amostra deste estudo, a frequência de fisicamente ativos entre os indivíduos pretos é maior do que a frequência de fisicamente ativos entre os indivíduos brancos. Com relação à renda, os professores que declararam ter a maior renda apresentaram uma maior porcentagem de fisicamente ativos, sendo 80%. E essa porcentagem ela foi maior quando comparada a todas as outras faixas de renda que eram menores do que 5 a 10 salários mínimos. Dos professores que declararam ter diabetes, 100% são ativos fisicamente. E os que não têm diabetes, esse percentual cai para 62,7%. Os que têm hipertensão, 90% são ativos fisicamente. E os que não têm, 60,8%. Quem necessita fazer dieta por qualquer outra enfermidade, 77,8% cumpre a recomendação de atividade física, e os que não necessitam, esse percentual cai para 60,7%. Esses dados, eles mostram que as pessoas que já têm conhecimento das suas patologias, provavelmente fazem tratamento, têm um maior nível de atividade física, elas são mais ativas porque provavelmente elas já têm a recomendação médica para a prática de atividade física e já têm conhecimento, né, dos benefícios da atividade física para o controle e a prevenção desses agravos. Não foram encontradas grandes diferenças numéricas do nível de atividade física por sexo nesse estudo. A faixa etária com maior percentual de pessoas insuficientemente ativas foi até 29 anos. Esse fato foi bastante interessante, porque justamente as pessoas mais novas do estudo são as menos ativas fisicamente. Não foram encontradas grandes associações numéricas também quando se comparou o nível de atividade física dos professores com as variáveis profissionais. Então, as variáveis profissionais estudadas foram o tempo que o professor leciona, né? Há quanto tempo ele é professor, a carga horária semanal em horas-aula, se o professor trabalha na rede estadual ou municipal,
na zona urbana, na zona rural, se ele é regente de turma ou se ele ministra disciplinas específicas, e não foram encontradas essas associações. Então, aí, para finalizar, o Brasil, né, ele está entre os países mais sedentários do mundo, e a Organização Mundial de Saúde, ela estima que metade da população brasileira não atinge os níveis recomendados de atividade física. Os dados desse estudo demonstram que os professores estudados têm um percentual maior de fisicamente ativos do que a média nacional para os adultos. Isso pode ser explicado pelo estilo de vida específico desses professores, porém, esse estudo teve a limitação do questionário autoaplicado, no qual algumas tarefas domésticas e do trabalho podem ter sido superestimadas como atividade física moderada ou intensa. Essas foram as referências. Obrigada a todos. Olá a todos e todas que estão assistindo essa apresentação. Hoje eu vou falar sobre um trabalho, um resumo de graduação na área das ciências da saúde, que se intitula O Culto ao Orixá Omolu e os Saberes Iorubás no Enfrentamento de Epidemias de Varíola, Diálogos com as Ciências da Saúde. Esse trabalho ele foi escrito por mim, José Francisco Gonçalves, junto com minha professora e orientadora, Roberta Vasconcelos Leite. Para começar a falar desse trabalho, ele tem por objetivo analisar os saberes iorubás presentes na caracterização do Orixá Omolu em relação às medidas de contenção e enfrentamento às epidemias de varíola e esse diálogo que acontece entre antropologia médica, com aspectos da cultura, aspectos religiosos e aspectos exclusivamente científicos e médicos, como semiologia, profilaxia e o próprio tratamento da varíola. Como metodologia, nós usamos diversas fontes antropológicas, iconográficas, históricas e culturais acerca do povo iorubá e também o culto de Omolu, e também a bibliografia das ciências da saúde propriamente ditas, especializadas na varíola, principalmente textos na área da microbiologia. Para começar, é importante entender quem é o Orixá Omolu. Os orixás, eles são as divindades do panteão iorubá, e o Orixá Omolu, ele rege dois aspectos necessariamente opostos e complementares. Ele rege a saúde e a doença. Sendo assim, ele pode tanto curar como jogar doenças dentro da sociedade iorubá. Esse deus, ele se veste com vestes de palha que escondem todo o seu corpo, porque segundo a própria mitologia iorubá, ele foi uma pessoa que passou pela varíola. Então ele tem feridas por todo o corpo e usa essa veste para esconder essas marcas que ficaram. Ele tem um objeto que se chama xaxará, que dentro desse xaxará existem ervas e remédios curativos e ao mesmo tempo representa a superioridade, a divindade e a realeza desse deus, que segundo o panteão iorubá, ele é considerado como também um grande rei. Estudando a iconografia desse deus, as histórias e as vivências do povo iorubá, percebe-se uma relação muito próxima e necessariamente inseparável de Omolu com a varíola. É dito, segundo a liturgia, que quando ele está no reino iorubá, ele vem com um vento ruim que espalha a varíola. Aí é possível perceber uma relação com a forma de transmissão dessa doença, que acontece por aerossóis presentes no ar, o contato pessoa a pessoa, o contato da saliva do infectado, que leva consigo o vírus da varíola. Outro aspecto que tem muito a ver com a própria doença é um dos nomes que esse deus recebe dentre o povo iorubá, que é o nome terra quente. Esse nome tem uma clara alusão ao sintoma característico da varíola, que seria a febre. Então, novamente, percebe-se como esse deus, as histórias dele e até os seus nomes estão muito ligados à sintomatologia dessa doença. E um dos aspectos mais importantes é as medidas que socialmente eram adotadas em momentos epidêmicos. O povo iorubá é um povo necessariamente comunitário, comunal. Muitas das atividades diárias são feitas em comunidade. E quando havia uma epidemia de varíola, ou seja, quando o deus Omolu estava dentre o povo, haviam diversas mudanças e medidas coletivas
que proibiam, por exemplo, atividades comunitárias, como batuques, danças, funerais e outras atividades que propiciavam aglomeração de pessoas. Então, quando você olha isso, percebe-se aí medidas comunitárias, né, não apenas individuais, para que a doença fosse combatida. Um outro aspecto também que pode ser percebido é que quando alguém falecia pela varíola, havia um isolamento também do corpo, ele não poderia ser velado da forma que outros corpos eram velados, e também tinha o isolamento dos objetos que essa pessoa tocou, né, antes de falecer. Então, a conclusão disso tudo é que existe uma grande sintonia de conceitos e preceitos científicos sobre a varíola com a vivência teológica, religiosa e cultural do povo iorubá. Percebe-se também um elo indissociável entre o comportamento social da comunidade e a queda da transmissão viral, porque quando havia a proibição a aglomerações, né, é sabido que isso diminui a transmissão de doenças e principalmente do vírus da varíola. Então esse é um conhecimento ancestral que ele merece ser valorizado, ele merece ser difundido e conhecido, e assim ele pode colaborar com o esforço científico na educação das populações para o enfrentamento a epidemias e pandemias. Então olhar para todo esse estudo com um olhar decolonial, com o olhar da antropologia médica, é valorizar esses saberes para que possamos aplicar hoje em dia nas ciências da saúde de forma que nos auxilie na educação em saúde e em condições melhores, né, em geral, da saúde. Basicamente, essa é a minha apresentação. Gostaria de deixar aqui meus agradecimentos ao FVJM. Também gostaria de agradecer a minha unidade acadêmica, que é a Faculdade de Medicina de Diamantina, a FAMED. Agradeço também à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação pela oportunidade de me deixar estudar essa área, eu junto com a minha professora Roberta. Por fim, queria agradecer a minha orientadora, professora Roberta, que me auxiliou nesse projeto, acreditou em mim, e hoje em dia nós conseguimos aí estudar essa área que tem tanto para contribuir com as ciências da saúde. Boa tarde a todos. Meu nome é Juliana, sou doutora pelo Programa Multicêntrico Ciências Fisiológicas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Apresento agora o trabalho intitulado Determinantes do Alto Índice de Massa Gorda em Pré-Escolares, um trabalho feito por mim e também por um grupo, composto pela professora Rosane, pela professora Vanessa Amaral, pela professora Maria Letícia, pelo professor Marco Fabrício, também por Ângela Viegas, pela Amanda Cristina e também sob orientação da professora Ana Cristina Lacerda. Bem, primeiro é importante dizer que a obesidade infantil é um grave problema de saúde pública. As consequências da obesidade infantil, elas estão relacionadas diretamente com problemas posteriores relacionados tanto à prática de atividade física, à aptidão física e também à saúde. Também entendido que a obesidade infantil aumenta substancialmente o risco de doenças, a saber, diabetes tipo 2, doença hepática gordurosa, hipertensão, acidente vascular cerebral, entre outros, contribuindo sobremaneira para um declínio na qualidade e na expectativa de vida dos sujeitos. A abordagem para esta problemática requer fatores que combinem intervenções pessoais com mudanças sociais e ambientais. A expansão do tecido adiposo na infância, ela acontece de maneira expressa no primeiro ano de vida. A partir desse momento, há um declínio exponencial da hiperplasia e também da hipertrofia, de maneira que esse contexto de redução ao mínimo fisiológico é conhecido pelo fenômeno do rebote da adiposidade. Entretanto, as crianças obesas, elas apresentam um aumento exponencial de hiperplasia, acompanhado por discreto aumento de hipertrofia do adipócito, resultando, então, de uma expansão anormal do tecido adiposo, inclusive na fase pré-escolar. Então, esse fenômeno
faz com que esse período seja um período sensível para a prevenção e para o combate da obesidade infantil. Importante dizer que esse trabalho é um clássico e ele traz justamente esse conhecimento de como que acontece a expansão do tecido adiposo na infância. Então, visto que as abordagens elas precisam ser intersetoriais e multicomponentes, os fatores que poderiam intervir no desenvolvimento motor e na quantidade de massa gorda corporal, eles precisam ser mensurados, eles precisam ser melhor compreendidos. Para tanto, quando fatores contextuais são considerados, qualidade da casa, qualidade da escola, o tempo de tela, as calorias ingeridas, a escolaridade materna, o nível econômico, a obesidade parental, quais seriam os fatores independentes que poderiam explicar o alto índice de massa gorda em pré-escolares? Apresentamos, portanto, um estudo quantitativo, exploratório e transversal, realizado com 51 pré-escolares. A composição corporal foi feita mediante DEXA e também foi calculado o índice de massa gorda, considerando o quilo total de gordura sobre o quadrado da altura para cada pré-escolar. Também foi verificado qual que seria a associação à qualidade da estimulação doméstica, do ambiente doméstico, mensurado pelo instrumento HOME, também a qualidade da escola, do ambiente escolar, mensurado pelo ERSES, também o tempo de exposição às telas, compreendido como o tempo que a criança fica exposta a todas as telas, a obesidade parental, o nível de atividade física objetivamente mensurado por acelerômetro, também gestão calórica e os fatores sociodemográficos. A análise de dados foi feita mediante o SPSS, versão 2.0, o modelo de regressão linear simples e posteriormente múltipla foi adotado, todas as variáveis cujo P ficou menor que 0,2 passou então a compor o modelo de regressão múltipla, e também foi feito um ajuste para possíveis variáveis confundidoras nessa inserção desse modelo. Importante dizer que esse trabalho ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Bem, e os resultados? Bem, a perspectiva do resultado apresenta que ser filho de pai ou mãe obesa, viver em um ambiente de mais alto score de estimulação da casa e ter um tempo de exposição às telas superiores a 2 horas por dia são fatores determinantes para o excesso de massa gorda corporal em pré-escolares. Essa análise, ela explicou aí 41%, o R quadrado ficou em 0,41. A análise pós-hoc revelou um tamanho de efeito moderado, com 0,72, segundo o Cohen. Bem, esses fatores, eles parecem que estão fortemente interligados no presente estudo, visto que a literatura também evidencia que os hábitos de vida paterno e materno, como, por exemplo, horas de uso de computador, de televisão, os hábitos alimentares da vida dos pais, podem afetar o peso das crianças, por meio do efeito nos hábitos de vida dos filhos. Conclusão: presença de obesidade em um dos pais, o ambiente domiciliar com autoestimulação e a longa permanência na tela são desfechos fortemente associados à presença da obesidade na fase pré-escolar. Este trabalho, então, ele apresenta a perspectiva de que as intervenções elas devem focar a família para o tratamento de pré-escolares com alto índice de massa gorda corporal. Apresento aqui, então, meus sinceros agradecimentos e tenham todos aí um bom evento neste Se Integra.